Fala galera, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quarta-feira, resumão com muita informação, muito conteúdo aqui para vocês. Vamos falar de um menino da Vila que pode estar de saída do Santos e interessa a um clube europeu. Vamos falar sobre o goleiro João Paulo, falaremos também sobre um menino da Vila que renovou o seu contrato, está muito próximo, melhor dizendo, de renovar o seu contrato até 2030, o Santos correndo para não perder um jogador muito promissor e também falar sobre um jogador que está fora dos planos do Santos e que pode jogar a segunda divisão. Isso e muito mais a partir de agora. Antes, peço para que você se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. Deixe seu like, compartilhe esse conteúdo, comente, dê a sua opinião, porque aqui no canal Filho de Peixe, o torcedor santista tem vez e voz. E se você estiver assistindo esse vídeo no seu smartphone ou tablet e na parte dos comentários tiver uma bolinha extra ali para você arrastar para o lado, arraste, clique no hype, é gratuito, você tem uma quantidade de hypes gratuitos a cada intervalo, acho que são de 72 horas, você pode hypar gratuitamente para o YouTube entregar meu vídeo para mais pessoas, tá bom? E eu tinha que ter feito isso em outros vídeos, esqueci, mas aqui vai um cumprimento especial ao Davidson Castro Parente, de Itapeaçu, isso, no Amazonas, e também para o Wilson José Ricardo de Mirassol, no interior de São Paulo. Um abraço para toda a galera de Mirassol, um abraço para toda a galera de Itapeaçu, no Amazonas. E se você também quer um abraço aí para sua cidade, comente de onde você é, que eu vou mandar um salve para você nos próximos vídeos, tá bom, gente? Então vamos lá, bora começar com esse vídeo. Estou gravando no intervalo de Paris Saint-Germain e Real Madrid. Minha Nossa Senhora, que atropelo, hein? Tá 3-0, fora os ameaços. O Real Madrid na roda, tomando um totó danado do PSG. Que time é o PSG, né? Abriram mão de um monte de estrelas. A maior estrela do time é o treinador que montou um conjunto. Olha que coisa fantástica, que coisa linda que é esse Paris Saint-Germain. Gente, vamos começar? Lucas Mussetti no UOL escreveu o seguinte: no radar do Benfica, lateral perde espaço e deve ser vendido pelo Santos. JP Sherman, de 19 anos, foi para o fim da fila com o técnico Kleber Xavier e só jogou uma vez com o novo comandante. O menino da Vila foi preterido por Escobar, Luizão, Zé Ivaldo, além de Aderlan e Léo Godoy. Mesmo assim, ele já tem 50 jogos com o Peixe. Com as chegadas de Igor Vinícius e com a negociação por Mike, JP Sherman deve sair. A ideia do Santos é vender o atleta antes dele se desvalorizar ainda mais. O jogador é figurinha carimbada na seleção sub-20. Mesmo em baixa no Santos, Sherman é bem avaliado pelo futebol europeu. Houve algumas sondagens recentes. O UOL também apurou que existe chance de uma venda para outro clube brasileiro. E esse clube, segundo o Diário do Peixe, é o Bragantino, que aliás... Não, desculpe, essa informação é do Globo Esporte. Porque lá atrás, o Diário do Peixe disse que o Bragantino ofereceu 2 milhões de euros pelo JP Sherman, que é uma quantia irrisória. Então, pode ser que esse clube seja o Bragantino. O clube europeu que estuda fazer uma proposta pelo Sherman é o Benfica, porque o Benfica adquiriu a prioridade de compra do Sherman na negociação que o Santos concretizou pela compra do Rollacer. Então, toda proposta que chegar pelo Sherman, o Santos tem a obrigação de avisar o Benfica para que o Benfica diga se vai igualá-la ou não. E aí, gente, eu só queria dizer uma coisa. Tem um trecho dessa reportagem que eu acabei de ler, mas eu vou ler de novo, que diz o seguinte: a ideia do Santos é vender o atleta antes dele se desvalorizar ainda mais. Quando eu leio esse tipo de coisa, eu fico muito triste. Porque é o seguinte, gente... eu não acho que o JP Sherman é o maior lateral direito da história do Santos, não acho que ele é uma unanimidade, não acho que ele é um jogador fantástico. Mas seja sincero, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo, ele é pior do que o Luizão? Ele é pior do que o Zé Ivaldo? Será que ele é pior do que o Escobar improvisado? Não estou falando do Escobar na esquerda não, tá? Estou falando do Escobar improvisado. O Sherman é pior que o Léo Godoy? Ano passado, aquela desgraça de Série B, o JP Sherman é pior do que o Rainer. E o Rainer jogou um monte de jogo na Série B. O JP Sherman é pior do que o Rodrigo Ferreira, gente. Por favor, sejam sinceros. Então vejam quantos jogadores
absurdos jogaram no lugar do Sherman e o cara só foi se desvalorizando. Eu acabei de ler uma reportagem do Globo Esporte dizendo que o Flamengo está vendendo o Wesley para Roma por 25 milhões de euros, 160 milhões de reais, e o Santos provavelmente vai vender o Sherman por troco de pinga, né? Para jogar o Igor Vinícius, para jogar o Léo Godoy. Já jogou o Léo Godoy. Então é muito triste, né? Muito triste. E ele pode estar de malas prontas para o Benfica, e percebam que o Santos quer vender o quanto antes, porque a cada jogo que passar, ele vai valer menos. Boa sorte para o Sherman na sequência da sua carreira, se ele de fato sair. Eu apenas lamento que o Santos tenha deteriorado o seu próprio patrimônio. Tantos jogadores medíocres jogaram no lugar de um jogador que poderia dar retorno para o Santos. Beleza, gente? No próximo assunto desse vídeo, ontem nós falamos sobre o goleiro João Paulo, que estuda pedir para o Santos para ser emprestado. Ele que gostaria de ter mais minutagem, mas como o Gabriel Brazão provavelmente não será vendido pelo Santos, o João Paulo já entendeu que não deve conseguir jogar. O Brazão é o titular absoluto. E o Lucas Mussetti contou no UOL que o João Paulo passou a estudar, formalizar um pedido para a direção do Santos para ser emprestado. E a repórter Laura Marcelo, no Diário do Peixe, nesta quarta-feira, disse o seguinte, reportagem: João Paulo recusa propostas de empréstimo de Sport e Juventude. E aí a reportagem narra que esses dois clubes ofereceram um empréstimo pelo João Paulo e ele não topou porque ele avalia que o Sport e o Juventude estão em situação delicada na tabela e que não faria sentido mudar de ares, ir para esses clubes nesse momento, então ele prefere ficar no Santos. E aí, gente, tem dois lados essa moeda, né? Tem o copo meio cheio e o copo meio vazio. Fatalmente, se o Santos emprestasse o João Paulo para o Juventude ou para o Sport, o Santos teria que pagar boa parte do salário dele. Reforçaria dois times que serão adversários do Santos na luta contra o rebaixamento, porque hoje a realidade do Santos é essa, e o Santos ainda ia ter que pagar. Então eu acho que seria ruim para o Santos, porque por mais que eu ache que o Brazão é melhor do que o João Paulo, eu acho o João Paulo um bom goleiro. E ele poderia salvar esses clubes ou ajudar esses clubes que são rivais do Santos. Então esse é o primeiro lado da moeda. O outro lado da moeda é mais pensando na carreira do João Paulo. Ele seria titular absoluto nessas duas equipes, né? Ele não quis ir, e tá tudo bem, cada um avalia o que é melhor para sua carreira. Agora, que tipo de clube o João Paulo acha que ele vai jogar? No Santos ele é reserva, ele não quer jogar no Sport, ele não quer jogar no Juventude. Que tipo de proposta ele espera receber? Será que essas propostas são factíveis? Então também tem aquela coisa da expectativa e da realidade, né? Mas enfim, João Paulo tem contrato com o Santos, se as propostas que chegaram para ele não as agrada, ele que fique, cumpra o seu contrato e quando for escalado, que honre o manto sagrado do Santos Futebol Clube, né? Mas queria deixar registrado que ele foi procurado pelo Sport, pelo Juventude, por empréstimo, mas ele não quis ir, certo? E outro jogador que foi procurado por equipes e pode deixar o Santos é o lateral direito Natan. Quem se lembra do Natan, hein, galera? Ô, jogador fantástico, hein? A mesma Laura Marcelo, também no Diário do Peixe, diz o seguinte, que o Remo está muito, muito próximo de contratar o lateral direito Natan. Ele que tem contrato com o Santos, estava emprestado ao Internacional de Porto Alegre até o último dia 30 de junho, não tem espaço no Santos e não deveria também, né? Só o que me faltava, o Natan vestir a camisa do Santos novamente, ele que tem contrato com o Peixe até o final de 2026, olha o tipo de contratação que o Santos faz, né, minha gente? 2026, 3 anos de contrato com esse cara, então assim, um jogador fraquíssimo, o Remo é o 5º colocado da Série B, ou seja, tá brigando para subir para a Série A, é nesse tipo de clube que o Natan tem que jogar, não estou menosprezando o Remo, jamais, clube de torcida grande, o clássico Repá, né, Remo contra Paysandu, é dos mais tradicionais e com maiores torcidas do Brasil, mas não é no Santos que o Natan tem que jogar, vá para o Remo, vá em definitivo, o Santos que faça qualquer coisa para se livrar do Natan, então assim, olha, só vá, só assuma do Santos e não volte nunca mais, né? Então queria deixar registrado aí também essa negociação pelo Natan. Já tantos laterais direitos horríveis que o Santos teve nos últimos anos, esse daí é dos piores, certo?
E agora, gente, uma notícia muito importante. Robinho Júnior. Ele que é filho do ex-jogador Robinho, jogador promissor, tem contrato com o Santos até 2027, 50 milhões de euros de multa. E o Globo Esporte hoje publicou uma reportagem maravilhosa que diz o seguinte: contrato longo, futuro e conversa. Como o Santos agiu para não perder o Robinho Júnior antes da estreia no profissional. E o que essa reportagem diz, gente? Que o Robinho Júnior esteve a isso aqui de ir para um time da Premier League. Ele que tem 17 anos, nenhum jogador pode deixar o Brasil antes dos 18 anos, mas havia uma proposta de um clube da Premier League e até completar a maioridade, o Robinho Júnior seria cedido ao Grêmio, clube brasileiro. E estava quase tudo certo para ele ir para o Grêmio, porque o Santos não fez nenhuma sinalização de aproveitamento do jogador, seja para renovar contrato, para valorizar o jogador, seja para promovê-lo ao elenco profissional. O staff do Robinho Júnior achou que ele estava sendo deixado de lado e cogitou deixar o Santos para jogar no Grêmio até completar 18 anos para se transferir para o futebol inglês. Vendo essa situação, imagina a tragédia que seria o Santos perder essa jovem promessa que pode dar muitos frutos para o Santos lá na frente por uma negligência da direção do Santos. Seria um escândalo. Seria um escândalo. O que o Santos fez? Inscreveu o Robinho Júnior no Campeonato Brasileiro e está muito perto de renovar o seu contrato até 2030 e deve fazer com que ele frequente os treinamentos do profissional. André, significa que o Robinho Júnior vai jogar no profissional? Não. O Lucas Mussetti nos contou essa semana numa reportagem que o Santos entende que o Robinho Júnior é daqueles jogadores de maturação tardia, ou seja, tem 17 anos, mas tem físico de criança mais jovem, de moleque mais jovem. E você percebe nitidamente que ele é um jogador mais frágil do ponto de vista físico. Então, embora ele já tenha 17 anos, ele ainda tem um corpo de alguém que teria 14, 15 anos. Então, só do Robinho Júnior ter a mínima possibilidade de treinar com o profissional, de ser relacionado para os jogos do profissional, mesmo que ele não entre, respire o ar do jogo profissional, jogos contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, contra o Fluminense no Maracanã, contra o Inter lá no Beira-Rio, só de vivenciar esse tipo de experiência, dividir uma bola no treino com o Zé Ivaldo, dividir uma bola com o Escobar, né? De dar uma trombada com o Pituca, com o Rincon, com o Zé Rafael, isso vai fazer bem para o jogador. Então o Santos, que esteve muito perto de cometer uma atrocidade que seria perder este atleta, essa joia santista, por negligência, agiu bem. A reportagem do Globo Esporte diz que quem costurou tudo isso foi o Júnior Bozella, ex-deputado federal, assessor especial da presidência. Parabéns aí para o Bozella, né? A gente que nesse canal critica muito os assessores da presidência, que ninguém sabe o que fazem, nesse caso eu descobri a utilidade de um deles, né? Foi lá, conversou com a família do moleque, convenceu a renovar, inscreveram o garoto no Campeonato Brasileiro, vão melhorar o seu salário, vão renovar o seu contrato de 2027 até 2030, então acho que todo mundo sai ganhando. E, gente, muita calma com esse garoto, muita calma com esse garoto. Ele pode ser um craque, mas não é hora de colocá-lo na fogueira. Quem tem que decidir jogos para o Santos é Tiquinho Soares, é Neymar, é o Guilherme, é o Tassiano, são esses caras com 30 anos de idade nas costas ou mais, que ganham milhões de reais, né, que são cascudos. Não é o Robinho Júnior que tem que segurar esse BO para resolver, certo? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Falamos do Sherman, do JP. O João Paulo também não deixa de ser JP, né? JP Sherman, João Paulo, Natan, quem mais? Robinho Júnior. E também, para fechar, só te lembrar que amanhã, 8 horas da noite, canal GOAT, G-O-A-T, Goat, a partir das 8 horas da noite, amistoso entre Santos e Desportiva Ferroviária. Jogo preparativo do Santos para a volta do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro volta no sábado, mas o Santos não joga porque enfrentaria o Palmeiras e esse jogo foi adiado. A próxima partida do Santos é no meio da semana que vem contra o Flamengo na Vila Belmiro. E no outro sábado, dia 19 de julho, Santos e Mirassol em Mirassol. É o Santos finalmente voltando a campo. Beleza, galera?
Opine sobre todos esses assuntos. Você venderia JP Sherman? E o que você acha da postura do João Paulo de recusar os empréstimos que lhe foram oferecidos? E o Natan vai sentir saudade? E o Robinho Júnior, hein? Gostou da proposta do Santos para o jogador? Comente, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva se for novo por aqui, rumo aos 15 mil inscritos. A gente se encontra a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Ótima quarta-feira para você, se cuide, fique com Deus e a gente se vê numa próxima. Um abraço e tchau.